Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, sem exagero, a lição mais crucial para a sobrevivência e sucesso no mundo do trading: o gerenciamento de risco. Acredite, muito mais gente falha por não dominar isso do que por qualquer outro motivo. E para começar, vamos encarar um número bem duro, mas que a gente precisa conhecer. Estima-se que mais ou menos 90% das pessoas que tentam operar no mercado acabam desistindo ou perdendo dinheiro. E olha, para não restar dúvida, isso não é só uma opinião, não. É uma estatística conhecida, é um fato do mercado. A grande pergunta que fica é: por quê? O que acontece com essa imensa maioria? Ok, vamos entender melhor essa taxa de fracasso. O mais curioso é que o motivo de tanta gente quebrar não tem quase nada a ver com a habilidade de ler um gráfico ou de fazer uma análise técnica super complexa. Não, o segredo está em outro lugar. E aqui está o pulo do gato. É isso, a disciplina para gerenciar o dinheiro, sabe, para saber a hora de parar, para controlar as perdas, é exatamente isso que separa quem ganha de forma consistente de quem infelizmente quebra a conta. E essa frase resume a filosofia toda de uma forma perfeita. Pensa bem, de que adianta ter um dia espetacular, cheio de ganhos, se no dia seguinte tudo aquilo vai embora e mais um pouco? A prioridade número 1, sempre, é preservar o capital. Agora vamos dar um nome para o boi. A gente vai identificar um comportamento específico que é, de longe, o maior destruidor de contas no day trade. Entender isso aqui é o primeiro passo para evitar a catástrofe. Então, que prática é essa tão desastrosa? É uma coisa que, para quem está começando, pode até parecer lógica, mas na verdade é veneno puro para um day trader. O nome do inimigo é fazer preço médio. O que é isso? É o ato de comprar mais de uma ação enquanto o preço dela está caindo, naquela esperança de que, uma hora ela vai se recuperar. No day trade, essa tática é simplesmente o caminho mais curto para o desastre. É proibido. Vamos ver um exemplo bem prático. Digamos que alguém compra a Apple a $100. O preço cai para 99. Em vez de sair da operação, a pessoa compra mais. Cai para 98 e ela compra ainda mais. Triplica a aposta. De repente, o preço desaba para 90. A essa altura, o prejuízo já é tão grande que a conta inteira foi para o espaço. Grandes perdas nunca acontecem do nada. Elas são resultado de não seguir as regras. Certo, já entendemos o problema. Agora vamos virar a chave e focar na solução. O segredo é parar de pensar em ter que acertar o tempo todo e começar a pensar em probabilidades, que é exatamente como um profissional do mercado pensa. Muita gente fala que trading é a mesma coisa que um jogo de azar. E sabe de uma coisa? Para quem opera sem um plano, sem método, realmente é. A grande diferença é que, num cassino, as chances estão sempre contra o jogador. A casa sempre vence no final. Já no trading disciplinado, o profissional só entra numa operação quando a análise dele mostra que as probabilidades estão a seu favor. Ele joga para ganhar no longo prazo. Mas assim como no pôquer, onde um par de ases, que é a melhor mão possível, pode acabar perdendo, no trading é igual. A melhor análise do mundo não é garantia de vitória. Algumas operações simplesmente vão dar errado. E é exatamente para isso que existem as ordens de stop. Elas são a nossa rede de segurança. E para deixar tudo isso bem prático, vamos detalhar 4 regras. 4 regras que são inegociáveis. Se a pessoa seguir apenas isso aqui, as chances de sucesso já aumentam assim drasticamente. A primeira regra é, na verdade, uma mudança de mentalidade. Antes de sequer pensar quanto eu posso ganhar nessa operação, a pergunta tem que ser quanto eu estou disposto a perder se tudo der errado. É preciso definir e proteger esse limite. A defesa vem sempre antes do ataque. E a ferramenta para fazer isso é a ordem de stop. É bem simples. É uma ordem automática que vende a sua posição se o preço atingir aquele nível de perda que foi definido antes. Pense nela como um seguro obrigatório em cada operação que se faz. A segunda regra é só para martelar o que a gente já viu. É uma linha vermelha que simplesmente não pode ser cruzada. Jamais. Se uma operação está indo contra, o plano é um só: sair dela. Não é dobrar a aposta numa posição que já está perdedora. E isso já emenda na nossa terceira regra, que está perfeitamente resumida nessa frase. No exato momento em que um trader se pega torcendo ou esperando que o preço volte, esse é o sinal mais claro de que a estratégia foi jogada pela janela e a emoção tomou conta do jogo. E isso não pode acontecer. E a quarta e última regra é sobre proteger os lucros.
É o seguinte, conforme uma operação vai andando a favor, a ordem de stop também tem que ser ajustada para cima. A ideia é garantir que no pior cenário possível, se o mercado virar, a operação saia com algum ganho ou, pelo menos, no 0 a 0. Deixar um lucro virar prejuízo é um erro clássico. No fim do dia, o sucesso se resume a isso aqui. É ter paciência para esperar as melhores oportunidades, é ter disciplina para seguir as regras sem exceção, é executar um plano que já foi testado. O objetivo é pensar o mínimo possível na hora da operação e simplesmente executar as regras. É tratar o trading como um negócio e não como uma aventura emocionante. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a solução é tão clara, se tudo se resume basicamente a seguir regras de gerenciamento, por que então é tão difícil para a maioria das pessoas simplesmente fazer isso? A resposta não está nos gráficos, a resposta está na nossa mente, na psicologia, que é o campo de batalha final de todo e qualquer trader.